Sabe, tem um princípio de design, quase um segredo, escondido dentro do nosso celular. É ele que permite que os aparelhos sejam tão poderosos e, ao mesmo tempo, tão eficientes em bateria. Nessa análise, a gente vai desvendar como uma ideia brilhante dos anos 80 ainda define a tecnologia que a gente carrega no bolso hoje. Vamos começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Por que o seu celular não precisa de uma ventoinha? Pensa bem, computadores potentes têm aqueles sistemas de refrigeração enormes, barulhentos. Já os smartphones, que fazem coisas incríveis, não tem nada disso. A resposta para isso está num equilíbrio muito delicado entre performance, consumo de energia e, claro, calor. E para a gente entender essa genialidade, a gente precisa voltar no tempo, lá para a década de 80. Olha só a diferença que esse slide mostra. De um lado, um chip da Intel super complexo, com quase 300 mil transistores. Do outro, o primeiro chip da ARM, com menos de um décimo disso, uns 25 mil. Foi essa limitação absurda, essa falta de espaço, que forçou a equipe a pensar de um jeito completamente diferente. E essa inovação toda veio de um lugar inesperado, uma pequena empresa britânica chamada Acorn Computers. Eles precisavam de um processador que fosse potente, mas ao mesmo tempo ridiculamente simples e barato para colocar nos computadores deles. A necessidade, como dizem, é a mãe da invenção, né? A filosofia deles era muito clara, e hoje a gente conhece isso como RISC, que é a sigla em inglês para computador com um conjunto reduzido de instruções. A lógica era bem direta. Menos transistores significa menos consumo de energia e, consequentemente, menos calor. E o mais importante de tudo, cada pecinha do chip tinha que ter mais de uma função. Fazer mais com menos não era só um objetivo, era a única regra do jogo. E a solução genial que a Acorn encontrou para isso foi o Barrel Shifter. Tenta pensar nele como um assistente de pré-cálculo super rápido. Antes mesmo que a unidade principal de matemática do processador comece a trabalhar, o Barrel Shifter já pode manipular os números. Ele consegue fazer multiplicações ou divisões por potências de 2 de forma instantânea e, o melhor, sem gastar um ciclo de processamento a mais. É como se fosse de graça. Tá, mas como é que essa peça de hardware consegue economizar tempo e energia na prática? A beleza do Barrel Shifter está no jeito que ele se integra diretamente nas operações mais comuns que um processador faz o tempo todo. Imagina só que o processador precisa fazer uma conta bem comum tipo essa aqui. Multiplicar um valor A por 4 e em seguida somar um valor B. Parece simples, né? Mas o jeito como isso é feito faz toda a diferença do mundo. Bom, numa arquitetura padrão, esse seria um processo de duas etapas. Primeiro, uma instrução para multiplicar. Depois, uma segunda instrução para somar. Ou seja, 2 passos, 2 ciclos do relógio do processador. Mas o jeito ARM, com a ajuda do Barrel Shifter, faz tudo de uma vez. Uma única instrução, um único ciclo. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. À esquerda, o código tradicional, com 2 instruções separadas. À direita, o código ARM. Olha que elegante. A própria instrução de soma, o ADD, já inclui a operação de deslocamento LSL, que é o Barrel Shifter em ação, fazendo aquela multiplicação por 4. O trabalho é feito literalmente na metade do tempo. Isso é a pura definição de eficiência. É exatamente isso. Uma instrução, um ciclo. Agora pare e pensa em milhares, milhões de operações como essa acontecendo a cada segundo. Essa economia de tempo e energia se acumula de uma forma gigantesca. Menos ciclos significam menos energia gasta e menos calor sendo gerado. A base de todo celular eficiente foi criada bem aqui. Mas a filosofia de fazer mais com menos não parou só na matemática. A ARM pegou essa mesma ideia e aplicou na lógica de decisão do código, atacando um dos maiores gargalos de desempenho que existem em qualquer processador. Esse gargalo são os saltos no programa, ou branches. Normalmente, quando um programa precisa tomar uma decisão, tipo, se isso for verdade, faça aquilo, ele para tudo o que está fazendo, joga fora o trabalho que estava em andamento e salta para outra parte do código. A analogia da linha de montagem é perfeita. É como parar a fábrica inteira só para ir buscar um novo manual. É uma perda de tempo e de recursos enorme. A ARM resolveu isso de um jeito super elegante, usando uma coisa chamada registrador de status do programa, ou CPSR. Pensa nele como um pequeno painel com luzes indicadoras. Depois de cada cálculo, uma luzinha dessas pode acender. Por exemplo, se o resultado de uma conta for 0, a luz Z acende. Simples assim. Então, a lógica funciona assim. Primeiro, uma instrução de comparação faz uma pergunta, tipo, esses 2 números são iguais? Segundo, a luz correspondente no painel CPSR acende ou apaga. E terceiro, aqui que está a mágica, a instrução seguinte olha para essa luz. Se a condição for verdadeira, ela é executada.
Se não for, ela simplesmente se transforma numa bolha, num não fazer nada, e o processador continua o fluxo, sem parar a linha de montagem. O resultado disso é um código muito mais limpo e rápido. Dá uma olhada na comparação. A abordagem tradicional precisa de uma instrução de salto, que quebra o fluxo e para a linha de produção. Já o estilo ARM simplesmente anexa a condição, esse EQ de equal, igual, em inglês, à própria instrução. Sem saltos, sem paradas, sem desperdício. E tudo isso nos traz de volta para o presente. Todas essas ideias, que nasceram de limitações extremas há quase 40 anos, são um motivo pelo qual a arquitetura ARM domina completamente o mundo dos celulares e tablets hoje em dia. O impacto é triplo. Primeiro, o código fica mais denso, já que uma instrução faz o trabalho de 2 ou 3, o que economiza a memória. Segundo, a matemática fica muito mais rápida, o que é essencial para tudo, desde processar uma foto até rodar um jogo. E terceiro, o grande benefício, uma eficiência energética que nenhuma outra arquitetura conseguiu sequer chegar perto em dispositivos móveis. Esse gráfico resume tudo perfeitamente. A ARM encontrou o ponto ideal: alto desempenho, código compacto e, o mais importante de tudo, um consumo de energia baixíssimo. É por isso que o seu celular não precisa de uma ventoinha. A eficiência não é um recurso extra, um bônus. Ela está na fundação, no DNA do design. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A história da ARM é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, são as maiores limitações que nos forçam a ter as soluções mais criativas e duradouras. O motor secreto que a gente carrega no bolso não nasceu da abundância, mas sim da necessidade de ser genial usando poucos recursos.